Você, gamer que trabalha, gamer que bate ponto, gamer CLT, esse vídeo é pra você. Tá falando comigo? É complicado depois de 8 horas ou até 10 horas de trabalho encontrar algum jogo pra jogar, ou às vezes você até encontra, mas é aquele jogo que suga toda a sua alma e demora uma eternidade pra poder acabar. Bom, hoje vai ser o fim disso. Eu vou te recomendar aqui os melhores games pra você que tá sem tempo e pra você que trabalha muito também. Presta atenção que o vídeo vai ser dividido em 3 tópicos aqui, vai ser bem tranquilo. Jogos curtinhos que vão até 4 horas de duração, jogos curtos que vão até 8 horas de duração e os jogos maiorzinhos que vão até 12 horas de duração. E fica tranquilo que não vai ter só jogo de plataforma aqui não. Vamos explorar bastante isso. Entendido? Então, bora pro vídeo. Lembrando que todos os jogos aqui, eles podem acabar sofrendo alguma alteração de acordo com a maneira que você joga, né? Então depende de pessoa pra pessoa. O primeiro game aqui é o Little Nightmares, que tem mais ou menos 3 horas e meia de gameplay e depois de um dia cansativo é bom jogar algum game pra poder relaxar e curtir. Ele é meio sombrio, mas nada no nível que vai fazer você cair da cadeira. O estilo das animações da gameplay lembra muito Coraline. O jogo tem alguns puzzles, mas eles são bem fáceis. A história não tem narração e também não tem cutscenes. Você tem que ir jogando e interpretando as coisas que estão acontecendo ali no game. Assim como era no game Limbo Inside, que também tem menos de 4 horas. E os dois eu zerei em mais ou menos 1 dia e meio. 1 hora por dia depois do seu trabalho, e em menos de uma semana você já termina Little Nightmares. Brothers: A Tale of Two Sons é um game de 3 horas ou 3 horas e meia mais ou menos. É um jogo single player muito lindo e muito bem feito. Ele conta a história de 2 irmãos que estão em busca da água da árvore da vida. E essa água mágica, aparentemente, ela serve pra poder ajudar e curar o pai deles, que tá doente. O jogo é muito da hora, tem uma história muito boa e tem muita reflexão por trás. É um jogo que tem alguns puzzles, mas eles são bem tranquilos e a interação dos 2 irmãos é muito boa. É um jogo que você tem que jogar e ficar interpretando de pouco em pouco, porque os personagens eles também não têm fala. Mas confia em mim, vale a pena. O próximo game aqui é o Tekken 7, que é uma boa pedida pra quem curte jogos de luta. E como ele se encaixa no nosso tema, por que não, né? É um jogo que tem 3 horas e meia aproximadamente e é muito gostoso de se jogar. A campanha perto do final fica um pouquinho difícil, mas nada de outro mundo. E o bom dele é que a campanha, além de ser curtinha, você também aproveita o jogo, joga com o pessoal do trabalho depois que você terminar, porque ele tem um modo online liberado, então todo mundo do trabalho saindo no soco. Kill with Fire é um jogo bem diferente aqui na lista, porque ele é um jogo de matar aranhas, é bem diferente mesmo. E assim, você pode matar várias aranhas de vários estilos e vários jeitos diferentes. Só não recomendo pra quem tem fobia, eu por exemplo passo longe disso aí. Mas vale a pena pra poder descontrair um pouco, é um jogo diferente que pode dar uma relaxada assim. Agora indo para os jogos curtos de até 8 horas. O Outlast 1 e o 2. O Outlast 1 tem 5 horas de gameplay e é um jogo pra lá de tenso, se assim eu posso dizer. É aqui que as coisas começam a variar bastante, porque o cagaço trava o homem, né? Então é um jogo de terror de 5 horas que pode acabar virando um jogo de 8 horas ali. Vai ter alguns trechos que você vai ficar com muito medo de passar e aí você não vai ter coragem de passar, então complica, tanto pelo medo de avançar quanto o medo de tomar um susto. Mas é um game de 5 horas, tá na lista, tá valendo. Ele não é um game difícil, mas na real dá um cagaço. A história é bem tranquila, você é um repórter investigativo que vai investigar um hospício, porque a notícia que você vai tirar de lá vai com certeza mudar sua vida. E realmente muda, né? Mas tem um puta de um mistério por trás. Já o Outlast 2 tem mais ou menos 7 horas e meia de gameplay, e é tão tenso quanto o primeiro game, ou até mais. O jogo agora ele mexe com fanatismo religioso e é um jogo filho da mãe, muito agoniante. E depois de 8 horas de trabalho, chegar em casa pra poder infartar jogando um game é meio complicado, mas 1 hora e meia por dia se acaba em um pouquinho mais que uma semana. Lembrando que sempre vai ter aquela variação de pessoa pra pessoa, mas quem curtiu o gênero e nunca jogou, essa é a chance. Resident Evil 3 Remake é um game meio diferente aqui na lista. Ele tem mais ou menos 6 horas de duração, que facilmente pode acabar virando 4 horas ou 5 horas. Eu, por exemplo, na primeira jogada zerei ele em 4 horas e meia, 5 horas. Mas pra quem nunca jogou o game, pode ter alguns desafios. Em 1 hora e meia por dia, tu acaba ele super rápido. Hellblade: Senua's Sacrifice é o meu xodó. Eu sou apaixonado por esse game. Ele tem 7 horas aproximadamente. Ele tem pequenos puzzles, mas nada difícil. Ele tem um estilo e uma narrativa muito boa. O combate também é muito bem equilibrado. E depois que você pega o ritmo dele, fica muito empolgante conhecer aquela história toda, aquela história nórdica de deuses. É muito doido. Além da personagem ter vários diálogos, porque ela sofre de esquizofrenia e tem várias paradas muito malucas. Marvel's Spider-Man Miles Morales é um puta jogo. Se você for direto pras principais, acaba muito rápido mesmo. É um jogo bem curtinho. Tanto que o game tem mais ou menos mais 7 horas e meia e o gráfico dele é muito lindo, a história é muito boa. E o legal é que ele consegue funcionar a parte da gameplay do Peter Parker. Então se você não zerou o Homem-Aranha principal, você pode jogar esse aqui tranquilamente. Wolfenstein The Old Blood foi um jogo que eu particularmente rushei. Ele tem 6 horas de game e é um game um pouquinho difícil. Ele é o único aqui da lista que é um pouquinho difícil mesmo. Mas nada de outro mundo. Tanto que eu zerei ele em 3 dias, foi bem de boa. O jogo se passa em um futuro onde os nazistas conseguiram vencer a Segunda Guerra Mundial e você é um soldado que tem que tentar acabar com eles agora. É um jogo bem frenético e depois de um dia filho da mãe
vilão e você só quer atirar em um monte de cara sem se preocupar. Ele lembra muito Doom e quem curte o estilo vai fundo. Mas e aí, tá curtindo a lista? Já deixou seu comentário, já deixou seu like? Não? Não deixou ainda? Então tira a mão do pau, dá o like e deixa seu comentário aí. E aproveita e escreve mais jogos pra esse tema. Agora indo para os jogos maiorzinhos. Tomb Raider de 2013 foi uma virada de chave pra saga. O game tem 11 horas e meia aproximadamente e até hoje é um jogo muito lindo, é um jogo com uma história muito boa e vale muito a pena perder um pouquinho de tempo pra poder jogar ele. É um jogo bem gostoso de se jogar e assim, dependendo do seu tempo, do horário que você tem pra poder descansar ou pra poder jogar, dá pra zerar rápido sim. Tanto que eu coloquei essa categoria pensando nisso. Tem gente que joga 2 horas depois do trabalho, 2 ou 3 horas, então vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que joga só 1 hora, tem gente que só joga só 30 minutos, então depende. Mas quando você estiver no seu descanso, se você não teve a oportunidade de jogar esse jogo, aproveita. Agora indo para Resident Evil 7 e Resident Evil 8, ambos os jogos têm 10 horas aproximadamente e dispensa comentários. A Capcom conseguiu dar a volta por cima com esses jogos com um gráfico novo, um estilo diferente, com uma história totalmente renovada. Na história do primeiro game, o Ethan ele vai atrás da sua esposa Mia que tá desaparecida e tem muito mistério por trás e muitas reviravoltas também. E no Village é uma continuação direta trazendo elementos novos pra saga, como por exemplo lobisomens, mantendo o terror, explicando um pouco mais da origem daquele universo e mudando algumas coisinhas na saga. Vale a pena dar uma olhada nos dois se possível. E é claro, não poderia faltar aqui Resident Evil 2 Remake, que também é outro jogo que eu não preciso nem dizer muita coisa. O jogo tem mais ou menos 8 horas e meia de game e é muito bom jogar, vale muito a pena, traz um mistério de terror e uma ambiência muito boa. E depois que você chega do trabalho, tomar aquele seu banho relaxante, jogar ele um pouquinho vai fazer bem. Devil May Cry 5 é um jogo muito bom e muito legal. Pra quem curte a saga e tá um pouco enferrujado, essa é a chance. DMC 5 tem 11 horas e traz uma vibe muito boa com rock pesado e vários combos e matando muitos demônios. Deixa qualquer trabalhador cansado com um pouco mais de felicidade. E os combos, nossa, melhoraram muito mesmo. O bacana é que o jogo tem 3 protagonistas, então tem uma variedade no combate. E aí você pode estar pensando, pô João, você poderia ter colocado DMC 3. Bom, é aí o problema. Devil May Cry 3 é um jogo muito mais difícil do que o 5. E é por esse mesmo motivo que eu não coloquei Cuphead ou Undertale aqui. Tu chega cansado do trampo, sem tempo pra quase nada, você só quer jogar um pouquinho e descansar. Não vou dar um jogo super mega difícil pra fazer você ficar irritado e querer quebrar seu monitor com o controle, né? Por isso eu não coloquei jogos tão difíceis assim. Deixa esses games pra outro momento. E agora indo para o último game, que é o A Plague Tale Innocence, que é um game que eu me apaixonei de cara. Ele tem 11 horas de duração e conta a história de Hugo e Amicia na Baixa Idade Média do século XIV. Os dois nasceram na França e naquela época todo mundo sabe que era uma merda. E ainda por cima a história conta o que aconteceu com a Europa com a peste negra. A história do jogo é muito boa, claro que ela não é exatamente sobre história, tem muita coisa por trás, né? Mas a história é muito boa, a gameplay é muito boa e ainda por cima você aprende um pouco de história no processo. O jogo tem um pouco de religião também no processo, mas faz parte daquela época. É um game muito bom e dá pra zerar rapidinho. E aí, faltou algum game aqui? Organize os seus horários que vai dar tempo de você testar alguns desses games e depois me contar aqui nos comentários o que você achou deles. Se quiser uma parte 2 com mais games, deixe nos comentários, lembre de compartilhar também e o seu like ajuda sempre e lembre-se de se inscrever. E nos vemos no próximo vídeo. Fui!